Este artefato ficou enterrado na Terra por 385 milhões de anos. E só agora começaram a estudá-lo, enquanto a pegada humana na costa lamacenta da África foi preservada por quase 1,5 milhão de anos. É como se alguém tivesse passado por lá, literalmente ontem. E não, isso não é uma fantasia minha sobre milhões de anos, mas um fato cientificamente comprovado. Olá, amigo. Você está no canal Kirtop. Meu nome é Alexander. Aqui eu exploro descobertas antigas e histórias estranhas do passado, e juntos tentamos entender como tudo aconteceu de verdade. Eu encontrei uma criatura que faz cocô de ouro, e vou contar para vocês sobre descobertas que não têm nenhuma relação entre si, mas cada uma delas parece impossível à sua maneira. Uma tumba com servos cheia de ouro. Um homem foi enterrado, literalmente, em ouro. Pectorais, braceletes, brincos com imagens de crocodilos e morcegos, da cabeça aos pés. Mas ele não foi sozinho para o outro mundo. Ao lado dele foram encontrados restos de outras pessoas, ao que tudo indica, seus servos, que foram sacrificados para acompanharem seu senhor para o outro mundo. Isto é o Panamá. Parque Arqueológico Elcânio, uma sepultura de elite com mais de 2.000 anos de idade. O local já era conhecido desde 2009, mas só conseguiram escavá-lo completamente neste ano. Para as culturas locais, a morte não era o fim, era uma transição, onde o status precisava apenas ser mantido. E lá, a demonstração de riqueza no túmulo também não era um capricho, mas algo como uma declaração política para as próximas gerações. A chefe do projeto, Yulia Maio, observa que os achados de Elcânio são surpreendentemente semelhantes aos objetos do sítio vizinho de Sítio Ocon. Você, entende? 1000 anos atrás, existia aqui uma rede inteira de relações comerciais e políticas entre diferentes comunidades. E a julgar pela habilidade no trabalho com metal, os ferreiros locais não ficavam atrás dos melhores mestres do mundo daquela época. Um martelo com 500 mil de anos. Vamos começar com uma descoberta que prova que o trabalho manual delicado não é uma invenção dos últimos anos. Em Boxgrove, no sul da Inglaterra, arqueólogos do University College London e do Museu de História Natural determinaram a idade de um pequeno artefato feito de marfim. Ele acabou sendo o instrumento mais antigo desse tipo em toda a Europa. Ele tem cerca de 500 mil anos. O próprio objeto tem apenas 11 centímetros de comprimento. Formato triangular. É um retocador, uma ferramenta de percussão suave, com a qual os antigos afiavam e ajustavam ferramentas de pedra. Parece simples, mas foi exatamente essa tecnologia que se tornou um dos passos-chave no desenvolvimento das ferramentas humanas. Na África, uma ferramenta semelhante feita de osso tem mais de 1,5 milhão de anos, mas na Europa, achados mais antigos que 43 mil anos são muito raros. O artefato de Boxgrove imediatamente empurrou esse limite em mais de 400 mil anos. Para mim, o método é interessante não tanto pela antiguidade em si, mas pelo motivo de eles usarem osso e não pedra. A questão é que o retocador ósseo permite afiar a borda do sílex com precisão de joalheiro, sem danificar a própria ferramenta. Ou seja, as pessoas já naquela época entendiam qual material era mais adequado para cada tarefa. E elefantes e mamutes no território da antiga Grã-Bretanha eram um recurso raro, então trabalhar a camada resistente do marfim exigia um cuidado especial e uma habilidade que, segundo os antropólogos, não se esperava de europeus tão antigos. A análise microscópica e a varredura tridimensional mostraram na superfície rachaduras características de impactos e pequenos fragmentos de sílex presos nelas. Ou seja, a ferramenta foi usada mais de uma vez, mais regularmente, talvez até por anos, e foi fabricada ou por neandertais anteriores, ou pelos homens de Heidelberg, predecessores diretos dos neandertais. E presumivelmente, em parte, nossos próprios antepassados. O autor do estudo, Dr. Selvi Bellu, do Museu de História Natural da Síria, afirma que o processamento de fragmentos de marfim e seu uso repetido para afiar outras ferramentas indicam um alto nível de pensamento abstrato. Em outras palavras, os antigos não apenas pegavam o que estava à mão, mas compreendiam que o osso funcionava melhor do que a pedra para uma determinada tarefa e escolhiam o material de forma intencional. Curiosamente, o próprio fragmento de osso foi escavado ainda no início dos 2000 anos 90 do século passado, só que na época ninguém entendeu o que ele realmente representava. Só agora, 30 anos depois, com uma nova análise, ele não só representa isso, mas também transmitimos esse conhecimento para nossos descendentes. A teoria da evolução, ao que parece, também pode mudar de forma inesperada, e eu falei mais detalhadamente sobre as teorias da origem do homem no vídeo anterior. Mas agora não vamos falar sobre uma descoberta no solo, e sim sobre uma ideia que a ciência oficialmente considerava refutada, mas que agora está sendo revisada. Em 1809, o naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck sugeriu que os organismos mudam sob a pressão do ambiente, e depois transmitem essas mudanças úteis para sua descendência. Meio século depois, Charles Darwin propôs outra explicação.
Os indivíduos já diferem uns dos outros desde o início, e a seleção simplesmente fixa as diferenças úteis. A reputação de Lamarck foi seriamente abalada pelo experimento do biólogo alemão August Weismann. Ele cortou os rabos de ratos por várias gerações seguidas, mas os filhotes teimosamente continuavam nascendo com o rabo. Depois disso, os biólogos por muito tempo descartaram a ideia da herança de características adquiridas como um equívoco ingênuo. Mas a biologia molecular moderna mostrou que a situação é mais complexa. O organismo realmente não transmite para a descendência quaisquer mudanças no corpo. Os ratos com rabos cortados estão certos nesse ponto. Mas às vezes, eles herdam mecanismos moleculares que ajudam a lidar com estresse, infecções ou fome. O exemplo mais estudado é o verme microscópico Caenorhabditis elegans. Após uma infecção viral, fome ou estresse térmico, os vermes adultos reorganizam a atividade dos genes e, em alguns casos, sua prole já nasce preparada para uma ameaça semelhante. Além disso, o efeito persiste por várias gerações consecutivas. A informação é transportada por pequenas moléculas de RNA, que durante o estresse regulam a atividade dos genes, e proteínas especiais então entregam parte dessas moléculas diretamente aos óvulos. Basicamente, isso lembra vagamente uma situação em que uma pessoa, após ser vacinada, adquirisse imunidade e transmitisse essa proteção não apenas aos filhos, mas também aos netos. Durante muito tempo, acreditava-se que essas marcas eram apagadas durante a reprodução, mas parte delas, como se descobriu, é capaz de sobreviver a essa renovação. Parece que esses mecanismos foram encontrados não só em vermes, mas também em bactérias, plantas e animais. No arroz, a exposição ao frio desencadeia alterações químicas nos genes, que aumentam a resistência a baixas temperaturas. E isso pode ter ajudado a cultura a se espalhar muito além dos trópicos, de onde ela se originou. Já as orcas transmitem habilidades de caça por meio do aprendizado. Algumas populações se alimentam principalmente de peixes, outras caçam mamíferos marinhos, e essas diferenças culturais são mantidas por gerações. Não é necessário um retorno completo às ideias de Lamarck na biologia. A seleção natural ainda explica a maior parte das mudanças evolutivas, e ambos os mecanismos, ao que tudo indica, podem funcionar juntos. Eu gosto da própria ideia de que até mesmo o modelo escolar da evolução, que todos consideram já estabelecido há muito tempo, na verdade continua sendo complementado e trazendo novos detalhes interessantes. Encontrei algo mais valioso do que procurava. Muito frequentemente, as descobertas mais valiosas não são feitas por arqueólogos profissionais, mas por pessoas que nem sequer planejavam encontrar algo. Na praia de Ashdod, em Israel, o vice-chefe da administração das praias municipais, Avi Sheprak, estava examinando a costa para ajudar os banhistas a procurar joias perdidas e outros objetos de valor. E em meio a essa rotina, ele encontrou uma moeda antiga, com cerca de 2.500 anos de idade. Sheprak entregou o achado à Autoridade de Antiguidades de Israel, e lá descobriram que essa é a primeira moeda desse tipo encontrada em todo o território de Israel. Especialistas a identificaram como uma moeda do período persa, cunhada em meados do século V a.C., da denominação siglos, originária da antiga cidade de Salamina, em Chipre. A análise mostrou que a moeda não é feita de prata pura, mas de um metal com revestimento de prata. Isso é característico justamente das moedas cipriotas daquela época. De um lado está representado um carneiro deitado, do outro, a cabeça de um carneiro ao lado de um ramo de louro e sinais que provavelmente são escritos em silabário cipriota. O valor especial da descoberta se deve ao fato de que a moeda foi preservada inteira. Normalmente, essas moedas eram cortadas em partes durante as transações comerciais da época, mas esta, por algum motivo, não foi. Segundo os pesquisadores, o próprio local e as circunstâncias da descoberta podem ajudar a entender melhor as rotas comerciais marítimas entre Chipre e o território do atual Israel há 2.500 anos. E Avi Sheprak foi premiado com um certificado de honra pela descoberta. Ficou claro que a moeda faz parte do patrimônio público e histórico, por isso ele imediatamente a entregou aos especialistas, em vez de ficar com ela. Imagem do rei Namramera. A próxima descoberta é do Iraque, de uma cidade que ultimamente é mais associada à guerra do que à arqueologia. Um grupo conjunto de arqueólogos iraquianos e americanos descobriu nos antigos portões do Sol em Nínive, em Mossul, uma estela assíria monumental do século VII a.C. Ela foi encontrada durante trabalhos de restauração. Nínive sofreu muito durante a ocupação de Mossul pelo grupo Estado Islâmico de 2014 a 2017. Naquela época, as antigas muralhas da cidade, o museu e muitos sítios arqueológicos foram destruídos ou danificados. Hoje, a cidade está sendo restaurada, e foi justamente durante esses trabalhos, realizados em conjunto com o Instituto de Estudos das Culturas Antigas da Universidade de Chicago, que os arqueólogos encontraram a estela. A própria pedra foi esculpida a partir de um único bloco de mármore local, com cerca de 2 metros de altura e aproximadamente 1,5 metros de largura. Quase toda a face frontal é ocupada por um grande relevo com a imagem do rei Assurbanipal, aquele mesmo que governou o Império Neo-Assírio de 668
a 627 a.C., usando um capacete de bronze característico. No verso, há mais 2 relevos menores, presumivelmente também com imagens de reis assírios. Ao lado das figuras, há uma extensa inscrição cuneiforme, que ainda não foi totalmente decifrada. As primeiras traduções mostram que o texto é dedicado aos projetos de construção de Assurbanipal, em Nínive e em outras partes do império. O Portão do Sol, onde a estela foi encontrada, era uma das principais entradas nas poderosas muralhas defensivas da antiga cidade, e, curiosamente, ainda são usados para a passagem de carros, só que agora na moderna Mossul. Ainda não decidiram onde o monumento será guardado permanentemente, mas o pesquisador espera que a decifração adicional das inscrições ajude a entender melhor. Nas últimas décadas de existência do Império Neo-Assírio, que tem mais de 2.500 anos, ainda recebemos novas descobertas. Só que elas precisam ser literalmente desenterradas dos escombros da Guerra Moderna. Túmulo dos Gigantes. Na Sardenha, perto da cidade de Macomer, a uma altitude de 740 metros, foi encontrado o chamado Túmulo dos Gigantes, com 3.800 anos de idade. A construção de 2 níveis é feita de blocos de traquito e por muitos anos esteve completamente escondida pela vegetação, e é simplesmente impossível notá-la do caminho. No interior, foi preservada a câmara funerária e uma monumental exedra semicircular diante da entrada. Algo como uma plataforma para cerimônias. A particularidade deste túmulo é que o espaço na entrada é dividido em 2 níveis. Uma construção assim é encontrada muito raramente, e ela pode mudar a compreensão sobre as tecnologias de construção da civilização nurágica, que existiu na Sardenha antes da chegada dos romanos. As próprias tumbas dos gigantes surgiram por volta de 1800 a.C., como um desenvolvimento dos antigos dolmens, e serviam como local de sepultamento coletivo, ou seja, aqui não era enterrada apenas uma pessoa, mas várias ao mesmo tempo. E a plataforma semicircular diante da entrada era usada para cerimônias em homenagem aos antepassados. Os cientistas encontraram cerâmicas que confirmam que pessoas viveram neste território desde os períodos mais antigos. E ao redor da tumba, há vestígios da presença humana desde os tempos pré-históricos até a Era Romana. Mas junto com isso, os especialistas registraram algo desagradável: sinais claros de escavações ilegais. Ou seja, alguém chegou ao túmulo antes dos arqueólogos, e talvez já tenha levado algo de lá. E o próprio nome, Tumba dos Gigantes, não é um termo arqueológico, mas sim uma lenda local. Os nurágicos, que construíram essas estruturas, segundo a lenda, eram pessoas de grande estatura. Não é possível verificar isso, porque seus restos simplesmente não foram preservados. E mais uma vez estamos reescrevendo a história. A próxima descoberta não é um objeto, mas literalmente uma impressão de um momento, que durou apenas alguns dias, mas foi preservada por milhões de anos. No norte do Quênia, ao longo das margens do lago Turkana, um grupo internacional de pesquisadores, liderado por Kevin Hatala, descreveu em detalhes uma trilha fossilizada, com idade de 1.400.000 anos. Nela está registrado um grupo de 8 seres da espécie Paranthropus boisei, parentes extintos do ser humano, que caminhavam lentamente pela margem lamacenta, passando por hipopótamos e antílopes. A história dessa descoberta começou há quase meio século. Ainda em 1978, a geóloga Kay Berensmeyer, do Instituto Smithsonian, notou uma estranha depressão arredondada na rocha. Quando seus colegas limparam a camada de sedimento, lá encontraram um par de pegadas, impressas no antigo lodo, ao lado da pegada de um hipopótamo. O local foi temporariamente coberto com areia para preservação, e só voltaram às escavações de forma completa em 2016 e 2023, e encontraram um verdadeiro arquivo: 21 pegadas de hominíneos. Além disso, trilhas de crocodilos, elefantes e outros animais daquela época. A cinza vulcânica ajudou a determinar com precisão a idade das pegadas: cerca de 1.430.000 anos. Naquela época, viviam às margens do lago 2 tipos diferentes de bípedes: o robusto Paranthropus boisei, com dentes poderosos, e o Homo erectus, provavelmente o ancestral direto do ser humano moderno. E aqui está o mais interessante: a análise das pegadas mostrou que os Paranthropus podiam ter até 1,80 m de altura, e pesavam cerca de 75 quilos. Ou seja, eles não eram menores nem mais fracos do que os representantes do gênero Homo, como se pensava antes. Ambos os tipos, ao que tudo indica, tinham dimensões semelhantes e viviam lado a lado no mesmo ambiente. Hoje em dia, vivemos ao lado de pessoas de diferentes nacionalidades e cores de pele. E antigamente, criaturas semelhantes aos humanos podiam viver próximas umas das outras. E além disso, ainda podiam se reproduzir entre si. E tem mais uma surpresa: todos os 8 indivíduos que deixaram a trilha de pegadas eram, em sua maioria, machos adultos, sem fêmeas nem crianças. Um dos pesquisadores, Neil Roach, de Harvard, acredita que isso indica uma estrutura social complexa. É possível que os machos vivessem em grandes grupos, competindo por parceiras. Mas por segurança, eles se reuniam perto da água, em uma espécie de patrulha. 8 Paranthropus um dia passaram pelo lodo úmido, apressados com seus afazeres, e nem imaginavam que seu caminho ficaria preservado por 1.400.000 anos.
e isso obrigaria a reescrever a ideia ensinada nas escolas sobre quem era maior. Eles ou nossos ancestrais diretos. Uma criança encontrou um sepultamento macabro. A próxima descoberta começou da forma mais comum possível, com uma criança que simplesmente brincava no quintal. Em uma das cidades austríacas, uma menina encontrou um osso no gramado, e sua mãe informou a polícia sobre isso. As primeiras análises rapidamente confirmaram que o osso era humano. O Departamento Federal de Proteção de Monumentos da Áustria se envolveu no caso, e começaram as escavações em grande escala. Primeiro, os arqueólogos encontraram 6 sepulturas coletivas, depois mais 9. No total, os restos pertencem a pelo menos 120 pessoas. Estão espalhados sem qualquer ordem em uma área de cerca de 150 metros quadrados. Ao que tudo indica, os corpos foram jogados nas covas às pressas, sem nenhum ritual funerário. Os antropólogos determinaram que os restos pertencem principalmente a homens jovens, de 15 a 20 anos. A causa da morte ainda não está clara. Não foram encontrados sinais de ferimentos por arma de fogo, embora, em um caso, foi descoberto que pouco antes da morte, uma pessoa teve a perna amputada abaixo do joelho, o que pode indicar que isso foi um enterro ligado a um hospital militar. A disposição das sepulturas e a análise antropológica inicial permitem supor que essas pessoas morreram durante as guerras napoleônicas, que ocorreram de 1792 a 1815, ou seja, possivelmente eram pacientes de um hospital de campanha ou de um acampamento, que foram enterrados juntos. Pesquisas adicionais, análise de DNA e análise isotópica devem esclarecer a origem dessas pessoas, sua dieta e as circunstâncias da morte. Especialistas já estão chamando a descoberta de uma das mais importantes descobertas arqueológicas das últimas décadas, principalmente por causa da sua escala. 120 pessoas, em um só lugar. Isso é raro até mesmo para os campos de grandes batalhas históricas. Logística mundial no século XVI. O navio Batavia pertence à Companhia Holandesa das Índias Orientais. Naufragou na costa da Austrália Ocidental em 1629. Esse naufrágio, aliás, entrou para a história não só por causa da carga. Após a catástrofe, houve um motim entre os sobreviventes, que terminou em assassinatos em massa. Mas desta vez, os cientistas não estavam interessados no motim, e sim nas pedras de construção a bordo. Antes, acreditava-se que toda essa pedra tinha sido extraída de uma única pedreira, mas uma nova pesquisa mostrou que os materiais vieram de várias pedreiras europeias. O problema é que, quase 4 séculos debaixo d'água, mudaram a aparência da carga. E muitos blocos, à primeira vista, parecem absolutamente idênticos. Os registros históricos também não foram preservados completamente. Então, os cientistas decidiram olhar dentro da pedra, literalmente no nível dos grãos microscópicos do mineral zircão. Sua composição química depende diretamente de onde exatamente a rocha se formou, ou seja, pelo zircão, é possível determinar a origem da pedra com alta precisão. Para isso, foi utilizada a datação urânio-chumbo, um método que permite diferenciar materiais que são indistinguíveis a olho nu. Descobriu-se que blocos aparentemente idênticos, na verdade, foram trazidos de pelo menos 2 regiões diferentes do território da atual Alemanha. Ou seja, as pedras eram extraídas em lugares diferentes. Depois, eram reunidas em um único lote e enviadas para o outro lado do mundo. Ao que tudo indica, esses blocos eram destinados à construção de um quartel-general fortificado em Jacarta. Ou seja, há mais de 400 anos já existia um sistema de fornecimento tão bem organizado que os materiais para uma única construção eram tranquilamente reunidos de vários países ao mesmo tempo. Os destroços do Batavia foram encontrados ainda em 1960, e desde então, esse é um dos principais locais de arqueologia marítima na Austrália. Mas, como podem ver, mesmo mais de 60 anos após a descoberta, o navio continua revelando novidades. Só que agora, para isso, não é mais preciso um mergulhador, e sim um espectrômetro de massa. Uma descoberta com 90 milhões de anos. A próxima descoberta é tão pequena que poderia ser segurada entre 2 dedos, e tão rara que só existe uma igual em todo o país. Cientistas da Universidade Geológica da MGU, junto com colegas do Instituto Geológico da Academia Russa de Ciências, descreveram uma pérola fóssil do período Cretáceo, encontrada na região de Voronezh, com cerca de 90 milhões de anos. Esta é a primeira pérola fóssil de molusco bivalve descrita de forma confiável, encontrada em território russo. Ela foi formada por grandes moluscos marinhos, chamados inoceramídeos, que eram amplamente distribuídos nos mares do período Cretáceo e possuíam conchas maciças com uma espessa camada de calcita. Ao que tudo indica, foi isso que ajudou a pérola a se preservar até os dias de hoje. Afinal, a pérola comum contém muita matéria orgânica e quase sempre se destrói no solo, muito antes de um paleontólogo poder encontrá-la. Para estudar a descoberta sem destruí-la, foi utilizada a microtomografia computadorizada. O mesmo princípio usado na tomografia computadorizada hospitalar, só que para pedra. Descobriu-se que, inicialmente, a pérola cresceu livremente dentro do molusco e depois se fixou à superfície interna da concha. Dentro dela, também foi encontrado um minúsculo núcleo.
provavelmente um grão de areia ou fragmento da própria concha em torno do qual tudo começou. Da mesma forma como a pérola se forma nas ostras hoje em dia. Os pesquisadores reuniram todas as descobertas conhecidas de pérolas do período Cretáceo no mundo. Existem apenas 24 dessas, e a maioria também está associada aos inoceramídeos. O âmbar mais antigo. Os paleontólogos descobriram na formação geológica Huzzi-Kutzerzit, na China, âmbar com 385 milhões de anos. Esse é o meio do período Devoniano. Antes, o âmbar mais antigo era considerado aquele com 320 milhões de anos, proveniente de depósitos do período Carbonífero dos Estados Unidos. Portanto, a nova descoberta imediatamente retrocede a história do âmbar em 65 milhões de anos. Os próprios fragmentos são minúsculos, de 1 a 5 décimos de milímetro. Os maiores não passam de 1,5 milímetro, e nenhum inseto fossilizado foi encontrado neles. Mas o mais estranho é outra coisa. A análise química mostrou que a composição da resina é semelhante à resina das coníferas modernas, de pinheiros e araucárias. O problema é que, no Devoniano Médio, não existiam plantas modernas, incluindo as coníferas. Elas só surgiram no final do período Devoniano. Ou seja, plantas que produziam resina com composição semelhante à do pinheiro, que não eram parentes dos pinheiros. Os pesquisadores sugerem que poderiam ser algumas plantas vasculares primitivas sem sementes, ou licopódios arbóreos antigos. Ancestrais muito mais primitivos do que qualquer coisa que hoje produza resina. Acontece que a capacidade de produzir resina protetora surgiu na evolução mais de uma vez, de forma independente, em grupos de plantas completamente diferentes e nem mesmo relacionadas entre si. Ao que tudo indica, para cicatrizar danos após incêndios e se proteger contra fungos. Os cientistas acreditam que no meio do Devoniano, os artrópodes ainda não causavam danos significativos às plantas. Portanto, a resina naquela época era usada não tanto contra insetos, mas como um kit de primeiros socorros para a própria planta. Mini patinho. Mais uma pequena descoberta hoje, do tamanho de um dedo, mas com uma história que atravessa meia Europa. Perto da cidade tcheca de Tušin, o funcionário do Museu Miroslav Kamenek, durante trabalhos de campo, notou na superfície do campo uma miniatura de bronze de uma ave aquática com mais de 2.000 anos de idade. Apenas 23 milímetros de comprimento e menos de 10 gramas de peso. E a conservação é quase perfeita. E o que é especialmente agradável para um arqueólogo, desta vez nem foi necessário um detector de metais. A figurinha estava simplesmente deitada no chão. Ao examinar mais de perto, ficou claro que o artesão da antiguidade trabalhou até mesmo os pequenos detalhes anatômicos. Olhos salientes e arredondados, bico alongado, e na parte de trás do corpo, entalhes transversais, imitando a textura das penas de uma pata. O nome exato da figurinha é desconhecido. Talvez tenha sido um brinquedo infantil ou uma peça para um jogo de tabuleiro. Talvez um objeto com significado ritual. Afinal, aves aquáticas frequentemente tinham esse significado nas culturas da Idade do Ferro. Mas a principal hipótese de trabalho é que o patinho era um ornamento decorativo, que era fixado em algo maior. Uma caixa de madeira, um elemento de arreio de cavalo ou um vaso cerimonial. A descoberta é interessante também pelo local onde foi feito. Tušin fica nos portões da Morávia, uma passagem natural entre os Cárpatos e os Sudetos. Por ali passava o trecho norte da famosa Rota do Âmbar. O âmbar das margens do Báltico seguia para o sul, em direção ao Danúbio e ao Adriático. E no sentido contrário, vinham o sal, metais e produtos manufaturados. Segundo os arqueólogos, figuras semelhantes de animais em bronze, como javalis e aves aquáticas, são encontradas regularmente ao longo de toda essa rota. Da Polônia, passando pela Morávia, até a Áustria. Portanto, o patinho de Tušin faz parte de uma grande tradição artística, e não é uma coincidência. A criatura faz cocô de ouro. A próxima descoberta é um pouco menor em escala, literalmente falando. Vamos falar sobre um micro-organismo, mas os resultados do seu trabalho foram algo que as pessoas tentaram obter artificialmente por séculos. Alquimistas medievais passaram a vida tentando transformar chumbo em ouro. E eles não conseguiram nada. Mas a bactéria Cupriavidus metallidurans consegue isso sem nenhuma magia. Ela vive em solos supersaturados com metais pesados. Lá, onde quase toda forma de vida morre instantaneamente. Para a maioria dos seres vivos, tanto o cobre quanto o ouro em grandes quantidades são venenos reais. Mas essa bactéria aprendeu a usar o cobre a seu favor. Ela precisa dele para o metabolismo. O problema começa quando a cobre demais. Então, a bactéria ativa algo como uma bomba que expulsa o excesso de cobre para fora. Só que essa bomba comete um erro. Junto com o cobre, ela acaba puxando para dentro da célula o ouro dissolvido no solo. E agora, dentro da célula, há dois venenos ao mesmo tempo, que juntos podem matá-la. Para sobreviver, a bactéria ativa uma enzima especial chamada CoPa. Ela funciona como um filtro duplo. Com o cobre, ela lida facilmente. Ela transforma o cobre em uma forma que a célula pode facilmente expulsar para fora. E com o ouro,
faz algo interessante. Neutraliza o ouro como veneno e transforma o ouro dissolvido em pequenas partículas sólidas de metal, com apenas alguns nanômetros de tamanho. Isso é milhares de vezes mais fino que um fio de cabelo humano. Depois, a bactéria simplesmente empurra essas partículas de ouro para sua superfície externa, como se as cuspisse para fora. Na natureza, essas bactérias vivem em colônias na superfície dos minerais. Quando bilhões de micróbios passam séculos se limpando das toxinas, as nanopartículas de ouro descartadas vão se acumulando umas sob as outras. Os cientistas acreditam que são justamente essas bactérias que, em parte, são responsáveis pela formação das verdadeiras pepitas de ouro na natureza. Ou seja, aquele pedaço brilhante de ouro que alguém encontra em um riacho pode muito bem ser o resultado do trabalho de trilhões de seres invisíveis. Atualmente, os pesquisadores estão tentando aproveitar esse mecanismo para extrair ouro de minérios pobres e reciclar eletrônicos antigos, sem mercúrio e cianetos, que normalmente são usados na indústria. Quem os construiu? A próxima descoberta vem da ilha indonésia de Sulawesi, em meio a campos de arroz e capim alto. Lá estão figuras de pedra com rostos arredondados, olhos enormes e traços faciais mal definidos. Quase gêmeos dos famosos Moai da Ilha de Páscoa. Só que, enquanto os cientistas sabem pelo menos alguma coisa sobre os criadores dos Moai, sobre os megalitos do Vale de Bada, a ciência já está em silêncio há mais de 100 anos. Ao todo, nos vales de Bada, Bezoa e Napu, foram encontradas mais de 400 pedras esculpidas, mas apenas cerca de 30 delas têm formas humanas. O mais alto é um gigante de 4 metros chamado Polindo, que pode ser traduzido aproximadamente como brincalhão. Os moradores locais têm uma lenda para cada figura, desde um bobo da corte até um guarda da aldeia transformado em pedra por roubar arroz. Os megalitos foram descobertos já em 1908, e desde então sua idade é estimada de forma muito aproximada, em algo entre 1.000 e 5.000 anos. E aqui está o que é realmente estranho. Neste território, não há absolutamente nenhum vestígio de assentamentos, ferramentas de trabalho ou outros artefatos que pudessem contar algo sobre as pessoas que criaram tudo isso. Além das figuras humanas, no vale também existem calambas, enormes cilindros de pedra que se parecem com barris ou pilões. Os habitantes locais as chamavam de banheiras para reis. Mas as escavações mostraram outra coisa. São urnas funerárias coletivas para a nobreza. Dentro de uma delas, os arqueólogos encontraram restos mortais de pelo menos 10 pessoas, com sinais de cremação e mutilação ritual dos dentes. Hoje, os megalitos estão localizados no território do Parque Nacional Lorilindu, que desde 1977 faz parte da lista de reservas da biosfera da Unesco. Em 2025, as autoridades da província enviaram documentos para incluir o complexo na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. O peixe que não envelhece. Neste canal, eu sempre falo sobre algo antigo, mas agora quero falar sobre um ser vivo que é oficialmente considerado o vertebrado mais longevo do mundo. Estou falando do tubarão da Groenlândia. A análise por radiocarbono do cristalino dos olhos desses tubarões mostrou que sua idade pode ultrapassar 500 anos. Para comparação, isso é várias vezes mais do que vivem as tartarugas gigantes, baleias da Groenlândia e, claro, seres humanos. Os exemplares mais antigos desses tubarões nasceram ainda na Idade Média. Naquela época, a Europa estava em constantes guerras e ainda faltavam alguns séculos para a grande Revolução Industrial. Durante muito tempo, acreditava-se que essa longevidade era apenas um efeito colateral de viver nas águas profundas e frias do norte, onde há uma escassez catastrófica de recursos. Mas quanto mais os cientistas estudam esses tubarões, mais interessante se torna a sua biologia. Na grande maioria dos animais do planeta, o metabolismo vai desacelerando gradualmente com a idade. Com os tubarões da Groenlândia é diferente. O metabolismo de um filhote recém-nascido e de um idoso é praticamente o mesmo. Em parte, isso se explica pelo fato de que os filhotes de tubarão da Groenlândia crescem de forma fenomenalmente lenta, de 1 a 2 centímetros por ano, mais devagar do que as árvores, e passam de 8 a 18 anos no útero da mãe. Mas esses tubarões têm ainda outros mecanismos únicos de reparo do genoma e regeneração celular. Os olhos de quase todos os tubarões da Groenlândia adultos estão infectados com parasitas brilhantes, que literalmente se prendem à córnea com ganchos. Em humanos, esse contato certamente levaria a uma rápida degradação da visão. Neste inverno, uma equipe internacional de cientistas estudou tubarões infectados por esses parasitas, com idades que variavam de 130 a 150 anos, e descobriram que a visão deles é tão aguçada quanto a dos indivíduos jovens. E lembro que os mais velhos têm mais de 500 anos. Ninguém entrou lá por 5.000 anos. No sítio de Jabbar al-Tahir, na província de Minha, foram encontradas 2 tumbas do período dinástico inicial. Elas foram seladas há cerca de 5.000 anos, e até agora nunca foram abertas. O próprio local foi usado como cemitério por vários milhares de anos. Lá havia sepultamentos desde o período pré-dinástico até o final da Era dos Faraós.
As tumbas egípcias mais antigas apareceram por volta de 3100 a.C. e eram simples covas revestidas de tijolos e cobertas com argamassa. Com o tempo, elas foram se tornando mais complexas. Surgiram câmaras funerárias subterrâneas e mastabas, que eram estruturas acima do solo para os objetos funerários, mostrando o status do falecido. Ambas as novas tumbas pertencem exatamente a esse período de transição, e são surpreendentemente parecidas com a tumba do rei Den em Abidos, o maior sepultamento da primeira dinastia. Com uma sala ritual, 2 depósitos e 133 câmaras ao redor da sepultura principal. Mas o mais interessante está na própria construção das paredes. Os cientistas notaram que as paredes de uma das tumbas são mais grossas na base e vão afinando gradualmente em direção ao topo. Isso significa que os construtores, já naquela época, entendiam como distribuir uniformemente o peso da estrutura. Ou seja, a base das soluções de engenharia que depois seriam usadas para construir as pirâmides foi estabelecida justamente aqui, séculos antes de Gizé. Nas paredes também foram incorporados suportes de madeira. Em alguns lugares, eles reforçavam áreas específicas, enquanto em outros, os suportes se estendiam ao longo de toda a parede. Perto dali, também foram encontrados sepultamentos pré-dinásticos. Restos esqueléticos em posição fetal, enrolados em esteiras vegetais com vasos de cerâmica ao lado. A decoração na cerâmica permitiu datar esses sepultamentos aos períodos de Nakada II e Nakada III, ou seja, a uma época anterior ao surgimento da primeira dinastia. Quantos corpos tem um santo? Já no século XIX, o historiador francês Ludovico Lalande, estudando os arquivos da igreja, compilou uma estatística de duplicatas de relíquias em toda a Europa. De São Jorge, o Vitorioso, em diferentes igrejas, eram venerados ao mesmo tempo cerca de 30 corpos inteiros. O mesmo número havia para São Gregório e São Pancrácio. De João Batista, em diferentes partes da Europa, exibiam-se 7 corpos, ao mesmo tempo, 8 cabeças e 11 dedos indicadores. Um abade francês, ao venerar mais uma cabeça do Batista na Catedral de Amiens, não aguentou e escreveu: "Graças a Deus, esta é a 5ª ou 6ª cabeça de João Batista que eu toco na minha vida." De onde vieram tantos corpos de uma só pessoa? Os historiadores apontam várias razões, e algumas delas são totalmente legítimas. As tradições católica e ortodoxa permitem a divisão das relíquias em partes. Uma mão para um templo, uma parte para outro, a cabeça para um terceiro. Mas há também uma razão menos agradável. É uma simples substituição. Em 1671, o abade do mosteiro de Makariev entregou os ossos de um monge comum, como se fossem as relíquias de Macário de Zeltovodsky. E durante 4 anos, os fiéis veneraram uma falsificação, até que o engano foi descoberto. As revelações mais marcantes aconteceram na Rússia soviética, entre 1919 e 1922, quando as autoridades abriam os relicários em massa. No relicário de Tikhon de Zadonsky, em vez de restos incorruptos, encontraram trapos, algodão e meias femininas. E no mosteiro Alexandro Sivirsky, em vez de relíquias, havia uma boneca comum de cera. E isso não ficou no passado. Em 2025, jornalistas descobriram um verdadeiro mercado de relíquias em leilões online. Um relicário com as relíquias de Santa Evrosinha de Polotsky estava sendo vendido por $1.600, e uma faixa, supostamente usada na ferida de Padre Pio, por quase 4.000. Uma investigação do mesmo ano revelou uma rede internacional de traficantes de relíquias falsas, que estava ligada a um cidadão italiano. Quase metade dos anúncios de venda de relíquias na internet levava a ele ou a seus intermediários. Mas os especialistas acreditam que o mercado de relíquias não existe. O que é vendido, em 99,9% dos casos, são falsificações. Você já se perguntou por que, de milhões de artefatos antigos, apenas esses chegaram até nós ao longo da história? Acontece que não chega até nós o mais importante, mas sim aquilo que sobreviveu por pura coincidência. Qual descoberta de hoje mais te surpreendeu? Escreva nos comentários. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque um novo vídeo já está chegando.